Decreto-Lei 3365, desapropriação por utilidade pública. A desapropriação por utilidade pública regular-se-á por esta lei em todo o território nacional. Mediante declaração de utilidade pública, todos os bens poderão ser desapropriados pela União, pelos Estados, municípios, Distrito Federal e territórios. A desapropriação do espaço aéreo ou do subsolo só se tornará necessário quando de sua utilização resultar prejuízo patrimonial do proprietário do solo. Os bens de domínio dos estados, municípios, Distrito Federal e territórios poderão ser desapropriados pela União e os dos municípios pelos estados, mas em qualquer caso o ato deverá preceder a autorização legislativa. É vedada a desapropriação pelos estados, Distrito Federal, territórios e municípios. É vedada a desapropriação pelos estados, Distrito Federal e territórios e municípios. É vedada a desapropriação pelos estados, Distrito Federal, territórios e municípios de ações, cotas e direitos representativos de capital de instituições e empresas cujo funcionamento dependa da autorização do governo federal e se subordine à sua fiscalização, salvo mediante prévia autorização por decreto do presidente da República. Os concessionários de serviços públicos e os estabelecimentos de caráter público ou que exerçam funções delegadas de poder público poderão promover desapropriações, mediante autorização expressa, constante de lei ou contrato. A desapropriação poderá abranger a área contígua necessária ao desenvolvimento da obra a que se destina, e as zonas que se valorizarem extraordinariamente em consequência da realização do serviço. Em qualquer caso, a declaração de utilidade pública deverá compreendê-las, mencionando-se quais as indispensáveis à continuação da obra e as que se destinam à revenda. Quando a desapropriação destinar-se à urbanização e à reurbanização realizada mediante concessão ou parceria público-privada, o edital de licitação poderá prever que a receita decorrente da revenda ou a utilização imobiliária integre projeto associado por conta de riscos dos concessionários, garantindo ao poder concedente, no mínimo, o ressarcimento dos desembolsos com indenizações quando essas ficarem sob sua responsabilidade. Poderá prever que a receita decorrente de revenda. Então, vai vincular a receita. Presta atenção nesse aqui. Considere-se em caso de utilidade pública a segurança nacional, a defesa do Estado, o socorro público em caso de calamidade, a salubridade pública, a criação e melhoramento de centros de população, seu abastecimento regular de meios de subsistência, o aproveitamento industrial das minas e das jazidas minerais, das águas e da energia hidráulica, a assistência pública às obras de higiene e de decoração, casa de saúde, clínicas e estações de clima e fontes medicinais, a exploração ou conservação dos serviços públicos, a abertura, conservação e melhoramento de vias ou logradouros públicos, a execução de planos de urbanização, o parcelamento do solo com ou sem identificação para sua melhor utilização econômica, higiênica ou estética, a construção ou ampliação de distritos industriais, o funcionamento dos meios de transportes coletivos, a preservação e conservação dos monumentos históricos e artísticos, isolados ou integrados em conjuntos urbanos ou rurais, bem como as medidas necessárias a manter-lhes e realçar-lhes os aspectos mais valiosos ou característicos, e ainda a proteção de paisagens e locais particularmente dotados pela natureza. Preservação e conservação adequada de arquivos, documentos e outros bens móveis de valor histórico ou artísticos, construções de edifícios públicos, monumentos comemorativos e cemitérios. Criação de estádios, aerodromos
aeródromos ou campos de pouso para aeronaves. A reedição ou divulgação de obra ou invento de natureza científica, artística ou literária. Os demais casos previstos por leis especiais. A construção ou ampliação de distritos industriais de que trata a linha I. Do caput deste artigo inclui o loteamento das áreas necessárias à instalação de indústrias e atividades correlatas, bem como a revenda ou locação dos respectivos lotes e empresas previamente qualificadas. A efetivação da desapropriação para fins de criação ou ampliação de distritos industriais depende de aprovação prévia e expressa pelo poder público competente do respectivo projeto de implantação. Ao imóvel desapropriado para implantação de parcelamento popular destinados às classes de menor renda, não se dará outra utilização nem haverá retrocessão. A declaração de utilidade pública far-se-á por decreto do Presidente da República, governador, interventor ou prefeito. Declarada a utilidade pública, ficam as autoridades administrativas autorizadas a penetrar nos prédios compreendidos na declaração, podendo recorrer, em caso de oposição, ao auxílio de força policial. Aquele que for molestado por excesso ou abuso de poder, cabe indenização por perdas e danos, sem prejuízo da ação penal. O Poder Legislativo poderá tomar a iniciativa da desapropriação, cumprindo, neste caso, ao Executivo praticar os atos necessários à sua efetivação. Ao Poder Judiciário é vedado, no processo de desapropriação, decidir se verifique ou não o caso de utilidade pública. A desapropriação deverá efetivar-se mediante acordo ou intentar-se judicialmente, dentro de 5 anos a contato da data da expedição do respectivo decreto, e fim dos quais este caducará. Neste caso, somente decorrido 1 ano, poderá ser o mesmo bem objeto de nova declaração. Presta atenção. Extingue-se em 5 anos o direito de propor ação que visa a indenização por restrições decorrentes de ato do poder público. O poder público deverá notificar o proprietário e apresentar-lhe a oferta de indenização. A notificação de que trata o caput deste artigo conterá cópia do ato de declaração de utilidade pública, planta ou descrição dos bens e suas confrontações, valor da oferta, informação de que o prazo para aceitar ou rejeitar a oferta é de 15 dias e de que o silêncio será reconsiderado rejeição. Aceita a oferta e realizado o pagamento, será lavrado o acordo, o qual será título hábil para a transcrição do registro de imóveis. Rejeitada a oferta ou transcorrido o prazo sem manifestação, o poder público procederá na forma dos artigos 11 seguintes deste decreto-lei. Feita a opção pela mediação ou pela via arbitral, o particular indicará um dos órgãos ou instituições especializadas em mediação ou arbitragem, previamente cadastrados pelo órgão responsável pela desapropriação. A mediação seguirá na norma da Lei 13.140 e, subsidiariamente, os regulamentos do órgão ou instituição responsável. Poderá ser eleita Câmara de Mediação, criada pelo Poder Público nos termos do artigo 32 da Lei 13.140. A arbitragem seguirá as normas da Lei 9.307 e, subsidiariamente, os regulamentos do órgão ou instituição responsável. Do processo judicial, a ação, quando a União for autora, será proposta no Distrito Federal ou no foro da capital do Estado, onde for domiciliado o réu, perante juízo privativo, se houver, sendo o outro o autor no foro da situação de bens. Somente os juízes que tiverem garantia de vitalicidade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos poderão conhecer dos processos de desapropriação. A petição inicial, além dos requisitos previstos no Código de Processo Civil, conterá a oferta do preço e será instruída com um exemplar de contrato ou do jornal oficial que houver publicado o decreto de desapropriação, ou cópia autenticada dos mesmos
e a planta ou descrição dos bens e suas confrontações. Sendo o valor da causa igual ou inferior a 2 contos de réis, dispensa os autos suplementares. Ao despachar a inicial, o juiz designará perito de sua livre escolha, sempre que possível técnico, para proceder à avaliação dos bens. O autor e o réu poderão indicar assistente técnico do perito. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada conforme o artigo 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará emiti-lo provisória na posse dos bens. A emissão provisória poderá ser feita independente da citação do réu, mediante o depósito do preço oferecido, se este for superior a 20 vezes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito a imposto predial, de quantia correspondente a 20 vezes o valor locativo, sendo o imóvel sujeito a imposto predial e sendo menor o preço oferecido, do valor cadastral do imóvel para fins de lançamento do imposto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior. Não tendo havido a atualização a que se refere o inciso C, o juiz fixará, independentemente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época que houver sido fixado originalmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel. A alegação de urgência, que não poderá ser renovada, obrigará o expropriante a requerer a emissão provisória dentro do prazo improrrogável de 120 dias. Excedido o prazo fixado no parágrafo anterior, não será concedida a emissão provisória. A emissão provisória na posse será registrada no registro de imóveis competentes. No caso de emissão prévia na posse, na desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou interesse social, inclusive para fins de reforma agrária, havendo diferença entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem, fixado na sentença, expressa em termos reais, incidirão juros compensatórios de até 6% ao ano sobre o valor da diferença eventualmente apurada, a contar da emissão da posse, vedado o cálculo de juros compostos. Juros compensatórios até 6%. Os juros compensatórios destinam-se apenas a compensar a perda de renda comprovadamente sofrida pelo proprietário. Não serão devidos juros compensatórios quando o imóvel possuir graus de utilização da terra e de eficiência nas explorações iguais a zero. Os dispostos no caput deste artigo aplica-se também às ações ordinárias de indenização por apossamento administrativo ou desapropriação indireta. Bem assim as ações que visem a indenização por restrições decorrentes do ato do poder público, em especial aqueles destinados à proteção ambiental, incidindo juros sobre o valor fixado na sentença. Nas ações referidas no parágrafo 3º, não será o poder público onerado por juros compensatórios relativos ao período anterior à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação. Nas ações em que se refere o 15A, os juros moratórios destinam-se a recompor a perda decorrente do atraso do efetivo pagamento da indenização fixada na decisão final de mérito, e somente serão devidos à razão de 6% ao ano a partir do 1º de janeiro do exercício seguinte àquele que o pagamento deveria ser feito nos termos da Constituição Federal. Artigo 100 da Constituição Federal. A citação far-se-á por mandato na pessoa do proprietário dos bens, a do marido dispensa da mulher, a de sócio ou administrador, as dos demais. Quando o bem pertencente à sociedade, a do administrador da coisa, no caso de condomínio, exceto o de edifício de apartamento constituído cada uma propriedade autônoma, a dos demais condôminos e as do inventariante. E se não houver, a do cônjuge herdeiro ou legatário, detentor da herança, e dos demais interessados, quando o bem pertencer ao espólio. Quando não encontrar o citando, mas ciente de que se encontra no território da jurisdição do juiz, o oficial portador do mandato marcará desde logo hora certa para a citação, ao fim de 48 horas, independente de nova diligência ou despacho.
Quando a ação não for proposta no foro de domicílio ou na residência do réu, a citação far-se-á por precatório, se o mesmo estiver em lugar certo, fora do território da jurisdição do juiz. A citação far-se-á por edital, se o citando não for conhecido, ou estiver em lugar ignorado, incerto ou inacessível, ou ainda no estrangeiro, o que 2 oficiais de juízo certificarão. Feita a citação, a causa seguirá com o rito ordinário. A contestação só poderá versar sobre vício do processo judicial ou impugnação do preço. Qualquer outra questão deverá ser decidida por ação direta. A instância não se interrompe. No caso de falecimento do réu ou perda de sua capacidade civil, o juiz, logo que disso tenha conhecimento, nomeará curador a lide, até que lhe habilite o interessado. Os atos praticados na data do falecimento ou perda da capacidade, a investidura do curador a lide poderão ser ratificados ou impugnados por ele, ou pelo representante do espólio, ou do incapaz. Havendo concordância sobre o preço, o juiz homologará por sentença no despacho saneador. Fim do prazo para contestação e não havendo concordância expressa quanto ao preço, o perito apresentará o laudo em cartório até 5 dias, pelo menos, antes da audiência de instrução e julgamento. O perito poderá requisitar das autoridades públicas o esclarecimento ou documentos que se tornarem necessários à elaboração do laudo e deverá indicar nele, entre outras circunstâncias atendíveis para a fixação da indenização, as enumeradas no artigo 27. Ser-lhe-ão abonadas como custas despesas com certidões e árbitros do juiz, as de outros documentos que juntar ao laudo. Antes de proferido o despacho saneador, poderá o perito solicitar prazo especial para a apresentação do laudo. Na audiência de instrução e julgamento, proceder-se-á na conformidade do Código de Processo Civil. Encerrado o debate, o juiz proferirá a sentença fixando o preço da indenização. Se não se julgar habilitado a decidir, o juiz designará desde logo outra audiência que se realizará dentro de 10 dias, a fim de publicar a sentença. O principal e o acessório serão computados em parcelas autônomas. O juiz poderá arbitrar quantia módica para o desmonte e transporte de maquinismos instalados e em funcionamento. No valor da indenização, que será contemporâneo da avaliação, não se incluirão os direitos terceiros contra o expropriado. Não se incluirão. Serão atendidas as benfeitorias necessárias feitas após a desapropriação, as úteis quando feitas com autorização do expropriante. Decorrido prazo superior a 1 ano, a partir da avaliação, o juiz ou o tribunal, antes da decisão final, determinará a correção monetária do valor apurado, conforme índice que será fixado trimestralmente pela Secretaria de Planejamento da Presidência da República. Trimestralmente. O juiz indicará na sentença os fatos que motivaram seu convencimento e deverá atender especialmente à estimação dos bens para efeitos fiscais, ao preço de aquisição e interesse que deles auferem o proprietário, a sua situação, estado de conservação e segurança, o valor venal de mesma espécie nos últimos 5 anos e a valorização ou depreação da área remanescente pertencente ao réu. A sentença que fixar o valor da indenização, quando este for superior ao preço oferecido, condenará o desapropriante a pagar honorários do advogado, que serão fixados entre 0,5% e 5% no valor da diferença. 0,5% e 5%, observado o artigo do processo civil, não podendo honorários ultrapassar R$150 mil. R$151 mil. Presta atenção nisso aqui. A transmissão da propriedade decorrente de desapropriação amigável ou judicial não ficará sujeita ao imposto de lucro imobiliário. O disposto no artigo 1 deste artigo se aplica aos procedimentos contraditório especial de rito sumário para o processo de desapropriação de imóvel rural por interesse social para fins de reforma agrária. As ações de indenização por
empossamento administrativo ou desapropriação indireta. Não ficará sujeita. 1,5% e 5% honorários. O valor a que se refere para primeiro, que é de honorários, será atualizado a partir de maio de 2000, 1º de janeiro de cada ano, com base na variação acumulada no Índice de Preço do Consumidor Amplo, IPCA, no respectivo período. A sentença que fixar o preço de indenização caberá à apelação, com efeitos simplesmente devolutivos. Quando interposta pelo expropriado, e em que ambos efeitos quando for pelo expropriante. Expropriado é efeito devolutivo e expropriante ambos efeitos. Presta atenção nisso aqui. A sentença que condenar a fazenda pública em quantia superior ao dobro da oferecida fica sujeita a duplo grau de jurisdição. Quantia superior ao dobro da oferecida. Presta atenção nisso aqui. Nas causas de valor igual ou inferior a 2 contos de réis, observa o disposto nos tais, Código de Processo Civil, efetuado o pagamento ou a consignação, expedir-se-á em favor do expropriante mandato de emissão de posse, valendo a sentença como título hábil para a transcrição do registro de imóveis. As custas serão pagas pelo autor se o réu aceitar o preço oferecido. Em caso contrário, pelo vencido ou em proporção na forma da lei. Disposições finais. Ficam subrogados no preço quaisquer ônus ou direitos que recaiam sobre o bem expropriado. O pagamento do preço será prévio e em dinheiro. As dívidas fiscais serão deduzidas dos valores depositados, contas escritas e ajuizadas. Inclui-se na disposição prevista no parágrafo 1º as multas decorrentes de inadimplemento e de obrigações fiscais. A discussão acerca dos valores escritos ou executados será realizada em ação própria. O depósito do preço fixado por sentença, a disposição do juiz da causa é considerada pagamento prévio e indenização. O depósito far-se-á no Banco do Brasil, onde estiver a agência em estabelecimento bancário acreditado a critério do juiz. O desapropriado, ainda que discorde do preço oferecido do arbitrado ou do fixado pela sentença, poderá levantar até 80% do depósito feito para o fim previsto neste e no artigo 15, observado o processo estabelecido no artigo 34. O levantamento do preço será deferido mediante prova de propriedade, de quitação de dívidas fiscais que recaiam sobre o bem expropriado e publicação de editais com prazo de 10 dias para o conhecimento de terceiros. Se o juiz verificar que há dúvida fundada sobre o domínio, o preço ficará em depósito, ressalvados os interessados a ação própria para disputá-lo. Se houver concordância, reduzida a termo do expropriado, a decisão concessiva de emissão provisória da posse implicará a aquisição da propriedade pelo expropriante, com o consequente registro da propriedade na matrícula do imóvel. A concordância escrita do expropriado não implica renúncia ao direito de questionar o preço ofertado em juízo. Na hipótese deste artigo, o expropriado poderá levantar 100% do depósito de que trata o artigo 33 do Decreto-Lei. Do valor a ser levantado pelo expropriado, devem ser deduzidos os valores dispostos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 32 do Decreto-Lei, bem como, a critério do juiz, aqueles tidos como necessário para o custeio das despesas processuais. Os bens expropriados, uma vez incorporados à fazenda pública, não podem ser objeto de reivindicação, ainda que fundada em nulidade de processo de desapropriação. Qualquer ação julgada procedente resolver-se-á em perdas e danos. Se a coisa expropriada para fim de necessidade ou utilidade pública ou por interesse social não tiver destino para que desapropriou ou não for utilizada em obras e serviços públicos, caberá ao expropriado direito de preferência pelo preço atual da coisa. Código de Processo Civil. Código Civil, quer dizer. É permitida a ocupação temporária, que será, afinal, por ação própria de terrenos não edificados, vizinhas às obras e necessária à sua realização.
o expropriante prestará caução quando exigida. Aquele cujo bem for prejudicado extraordinariamente em sua destinação econômica pela desapropriação de áreas contíguas terá direito a reclamar perdas e danos do expropriante. O réu responderá perante terceiros e por ação própria pela omissão ou sonegação de quaisquer informações que possam interessar à marcha do processo ou ao recebimento da indenização. A ação de desapropriação pode ser proposta durante as férias forenses e não se interrompe pelas superveniências dessas. O expropriante poderá constituir servidões mediante indenização na forma desta lei. As disposições desta lei aplicam-se aos processos de desapropriação em curso, não se permitindo, depois de sua vigência, outros termos e atos além dos por elas admitidos, nem o seu processamento por forma diversa de que por ela é regulada. No que esta lei for omissa, aplica-se ao Código de Processo Civil. Esta lei entra em vigor 10 dias depois de publicada no Distrito Federal e 30 dias depois do Estado território do Acre. Revogado a disposição em contrário.